Nesta videoaula vamos apresentar os tipos de sujeito, os tipos de predicado e também o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Para dar início à análise do sujeito, eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nessa frase: meu tio está doente. Veja, em meu tio está doente, para que você faça uma boa análise, você deve primeiramente localizar o verbo estar. Aí você pergunta antes de pronunciar o verbo: quem está doente? A sua resposta será o sujeito, a sua resposta toda. Você responde: meu tio. Ao responder meu tio, você encontrou um sujeito. Mas como classificá-lo se ele apresenta duas palavras? Você vai olhar qual delas é a mais importante, qual carrega o maior significado e qual é aquela que carrega a concordância com ela, das palavras que estão dentro do sujeito e também das que se apresentam fora do sujeito. Por exemplo, tio será o núcleo do sujeito. Por que ela será o núcleo do sujeito? Porque vejam que o pronome meu concorda com tio, ao passo que se a gente trocasse para tia, teríamos o pronome minha. Então, tio é o núcleo do sujeito porque carrega com ele o masculino singular do pronome. Quando colocamos tia, carregamos com ela o feminino singular do pronome. Né? Então, toda vez que o sujeito só apresenta um núcleo, nós dizemos que o sujeito é um sujeito simples. Aqui mais para baixo, você vai ver a diferença. Se ao invés de um tio doente, uma tia doente, juntarmos na mesma frase, teremos meu tio e minha tia estão doentes. Novamente, quem vai fazer uma boa análise, localiza o verbo da oração, o verbo estão. E vai fazer a pergunta antes de pronunciá-lo: quais as pessoas que estão doentes? Teremos como resposta meu tio e minha tia. Ao separar, você verá que você tem agora várias palavras dentro do sujeito. Vamos procurar aquelas que funcionam como núcleo do sujeito. Vejam, meu é apenas um pronome. Na realidade, o tio é que está doente. Ao passo que minha também só acompanha o tia. Na realidade, tia é o núcleo do sujeito porque é ela que carrega toda a concordância com ela. Então, observamos que esse sujeito apresenta dois núcleos, diferente desse que só tinha um. Se esse só tinha um núcleo e era chamado sujeito simples, esse com dois núcleos vamos denominá-lo de sujeito composto. Muito fácil. Um núcleo, sujeito simples. Dois núcleos, sujeito composto. Temos ainda uma outra forma de sujeito chamada de sujeito oculto. O aluno que pega essa frase para analisar, ele vai diretamente no verbo. Localiza o verbo, cantamos, e faz a pergunta antes de pronunciá-lo: quem canta o hino nacional? Imediatamente você tem como resposta nós, porque nós cantamos. Só que vejam bem, aqui na frase não tem a palavra nós escrita. Como você descobriu esse nós? Você descobriu através dessa terminação do verbo que nós chamamos de desinência verbal. Então, é a desinência que informa o tipo do sujeito nessa frase. Dizemos, então, que este sujeito é um sujeito desinencial ou comumente chamado de sujeito oculto. Nessa frase, você só percebe através da terminação. E vejam, só tem uma forma. Não pode ser eu, não pode ser tu, apenas nós. Por quê? Porque esta terminação representa apenas a primeira pessoa do plural do verbo nós cantamos. E por ele não estar na frase, chamamos sujeito oculto. Agora, vamos ver um tipo de sujeito que a gramática chama de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que, depois de você localizar o verbo, você faz a pergunta e não consegue determinar um apenas como sujeito. Por exemplo, cantaram um hino na escola. Você fica na dúvida de que alguém que cantou era uma moça, alguém que cantou era um rapaz, ou várias pessoas cantaram o hino. Então, como você não consegue encontrar um núcleo do sujeito único,
você diz que é indeterminado achar o sujeito aqui e o classifica como sujeito indeterminado. Para indeterminar o sujeito, você pode, além de usar o verbo na terceira pessoa do plural, você pode também optar pela terceira pessoa do singular, colocando o pronome SE depois do verbo. Então, cantaram o hino nacional ou cantou-se o hino nacional. A forma terceira pessoa do singular também é indeterminada a partir do momento em que você coloca o pronome se depois do verbo. Novamente, se você tiver que perguntar, cantou-se o hino na escola, você continua sem saber se foi uma pessoa ou se foram várias. Então, diferentemente do sujeito oculto, que alguns fazem uma pequena confusão quanto a indeterminado ou oculto, o sujeito oculto, no caso de cantamos, cantei, você só encontra uma resposta. Você encontra nós cantamos ou eu cantei. Mas aqui não, fica impossível determinar ao certo se foi uma pessoa ou se várias pessoas cantaram. Chamamos o sujeito, então, de sujeito indeterminado. Para finalizar, vamos ver a oração sem sujeito. Repare, uma oração, ela pode até não ter sujeito, mas ela sempre vai ter predicado. Então, temos aqui uma lista de predicados onde a gente vai ter a impossibilidade de encontrar um sujeito. Vamos ver. Choveu muito terça-feira. Você observa que o verbo chover é um fenômeno da natureza. Então, você não tem como determinar um sujeito para o verbo chover. Já esse verbo são, ele pode dar a ideia de tempo ou de distância, assim fazendo com que a oração fique sem sujeito. São 18 horas, são 30 quilômetros até Natal. Novamente, você não consegue determinar o sujeito dessas orações porque ele simplesmente não existe. Nós dizemos que essa oração é uma oração sem sujeito. Há 3 anos ele espera uma promoção. Vejam que aqui nós temos um período composto por 2 orações. A primeira, há 3 anos, e a segunda, ele espera, verbo esperar, a promoção. Aqui nós temos o sujeito ele, um sujeito simples para a segunda oração. Mas reparem que o verbo haver, indicando o tempo, faz uma oração sem sujeito. Também as frases que a gente diz indicando o tempo são sem sujeito. Ficou escuro, parece inverno. Vejam a possibilidade que existe da gente separar todos os verbos da oração e saber que eles apenas estão trazendo uma informação, mas não relativa a sujeito nenhum. Para esse caso, dizemos que temos aqui orações sem sujeito. Vamos observar aqui que o sujeito pode se colocar onde ele bem entender, melhor dizendo, onde o falante o colocar dentro da frase. O sujeito pode estar no começo, no meio ou no final da frase. Vejam, o cão e o homem dormiram sob a ponte. Se você localizar o verbo e fizer a pergunta, quem dormiu sob a ponte, terá como resposta o cão e o homem, sujeito no início da frase. Na frase, dormiram o cão e o homem sob a ponte, você novamente localiza o verbo e pergunta quem dormiu sob a ponte, vai encontrar o mesmo sujeito, o cão e o homem, aqui centralizado na frase, no meio da frase, deixando que o verbo comece a sua oração. Na terceira, dormiram sob a ponte o cão e o homem, novamente você localiza o verbo e pergunta quem dormiu sob a ponte, e encontrará como resposta o cão e o homem, dessa vez colocado no final da frase. Então, com essas frases de exemplo, você pode ver que o falante coloca onde ele quiser o sujeito da oração, onde ele achar que fica mais bonito, onde a construção ficar mais adequada. Agora que já estamos craques na classificação do sujeito, vamos observar a outra parte da frase que diz respeito ao predicado. Os predicados são de 3 tipos. Para classificá-lo, da mesma forma que o sujeito, você tem que observar o núcleo, a parte mais importante do predicado. Vamos observar quando ele vai ser um predicado verbal. Ele será verbal quando, ao escrever, eles contemplam a multidão, você parar e observar nesse verbo. O sujeito é eles. Contemplam o quê? A multidão, objeto direto. Se você tem esse verbo como um verbo transitivo direto,
com certeza ele é um verbo significativo e será o núcleo do seu predicado. Dessa forma, com um predicado que tenha um núcleo verbo, você vai poder dizer que ele é um predicado verbal. Na segunda frase, temos um predicado nominal. O sujeito eles deixa estão tristes como predicado. Note que esse verbo não é muito significativo. Na realidade, ele é apenas um verbo de ligação. A palavra mais significativa dentro do predicado é o predicativo do sujeito tristes. Veja, predicativo é um termo que traz uma característica importante do sujeito. E toda vez que ele vem dentro do predicado, dando uma informação importante sobre o sujeito, ele é chamado predicativo do sujeito. Todo predicativo é núcleo do predicado. Então, aqui você tem um verbo que apenas liga esse predicativo importante ao sujeito eles. São eles que estão tristes. Quando a gente tem um predicativo como núcleo, dizemos que o predicado é nominal. E para finalizar, o predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um núcleo verbo e um núcleo nome. Por isso ele é chamado verbo nominal. Vejam, eles contemplam a multidão. Eles contemplam a multidão tristes, seria eles sujeito, contemplam um verbo transitivo direto, a multidão o objeto direto e tristes seria um termo que veio para a frase para trazer uma característica, uma informação importante sobre o sujeito eles. Eles é que estão tristes. Então, dizemos que esse tristes é um predicativo do sujeito. Como todo predicativo é núcleo, aqui você tem um núcleo verbo e um núcleo nome. Esse predicado, então, é verbo nominal. Se você resolver optar por colocar um predicativo do objeto, a frase pode ficar: eles contemplam a multidão agitada. Vejam que este agitada está trazendo uma informação importante sobre a multidão, que é objeto direto. Então, esse agitada é um predicativo do objeto. Se é predicativo, é sempre núcleo. Você tem um verbo transitivo como núcleo e um predicativo também como núcleo. Predicado com dois núcleos, predicado verbo nominal.